Na tarde dessa sexta-feira, foi feita por Dorival, o novo técnico da seleção, a convocação para os amistosos contra a Inglaterra e Espanha, em solo europeu. Vamos para a lista primeiro, para depois discutir alguns nomes em específico e falar qual seria a minha seleção. Como eu montaria o Brasil, podendo escolher meus 26, que é o número que já está consolidado desde a última Copa do Mundo para as convocações em competições de seleções. O Dorival começou a lista com os goleiros Bento, Ederson e Rafael. Para as laterais e alas temos Ayrton Lucas, Wendel, Danilo e Ian Couto. Para a zaga as opções são Beraldo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Murilo. Para o meio campo foram chamados Andrés Pereira, André, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Lucas Paquetá, João Gomes, Pablo Maia e Casemiro. Para o ataque, Endrick, Savinho, Gabriel Martinelli, Richarlison, Rafinha, Vini e Rodrigo. Enfim, acredito que dentro dessa lista não tem muitos jogadores a que se contestar, até porque sabemos que lesões vêm assolando vários dos grandes jogadores brasileiros de destaque mundo afora. Mas mesmo assim, podemos citar algumas ausências relevantes, como Bremer, João Pedro e Pepe. Para uma primeira convocação, eu acredito que seja um grupo bem sólido e que, como o Dorival já tinha dito, é obrigação voltar a ganhar, voltar aos bons resultados. Então, por isso, acho que acabou optando por uma equipe bem mais consistente e que não vai fazer muito além do arroz com feijão nesse primeiro momento, embora também dê oportunidade a jovens jogadores que estão se destacando mundo afora. Mas como seria o meu time? Aquela convocação que eu considero mais viável para o momento. Começando pelos goleiros, acredito que Ederson, Bento e João Paulo são opções bem seguras, misturando a experiência com a oportunização de jogadores que vêm se destacando nesses últimos tempos. Para as laterais do campo, chamaria Carlos Eduardo, Samulino, Ian Couto e Pepe, para fazer esse papel de alas. Se tratando de zagueiros, eu chamaria 5 nomes: Bremer e Danilo, da Juventus, Marquinhos, do PSG, Murilo, do Nottingham Forest e Gabriel Magalhães, do Arsenal. No meio-campo, daria a oportunidade a André, Andréas Pereira, Douglas Luiz, Lucas Paquetá, Casemiro, João Gomes e Bruno Guimarães. Para o ataque, meus escolhidos seriam o Endrick, Richarlison, João Pedro, Rafinha, Vini, Rodrigo, Martinelli. Adicionando também o Savinho, que vem fazendo uma grande temporada e merece essa oportunidade. Lista montada que eu vou estar deixando aqui do lado. E agora vamos a como eu montaria esse time do Brasil para esses amistosos. Lembrando que não é a forma que eu acho que Dorival vai fazer, mas sim a forma como eu colocaria o time em campo. Partindo para a escalação, o meu critério de escolha vai ser um esquema que esteja potencializando as individualidades de todos os meus jogadores da forma como eles vêm jogando nessa temporada, ou que já atuaram bem recentemente. Assim, priorizando espaços em campos e funções que eles já são acostumados. Afinal, estamos considerando o primeiro jogo de um trabalho, ou seja, o início dele, sem muito tempo para treinar coisas totalmente diferentes. Ederson seria o goleiro, e nisso a escolha é fácil. A grande capacidade no passe e no lançamento que ele tem com a bola no pé, além dos seus deslocamentos para fazer determinadas coberturas. Ele é o goleiro ideal no momento, principalmente sem o Alisson, que não estava disponível. Para a defesa, vamos com uma linha de 3, começando pelo zagueiro pela direita, que seria o Marquinhos. Eu sei que o Marquinhos não vem de uma grande temporada até aqui, mas além dele ser muito experimentado a nível competitivo altíssimo e um jogador que tem uma capacidade na construção de jogo muito boa, um passe muito bom, determinada velocidade e cobertura, ele é o único dos zagueiros que eu convoquei que tem mais essa capacidade de ser o homem pela direita numa zaga de linha de 3, que já vem atuando assim nessa temporada, como mostrado aqui no campinho, no mapa de calor dele. Para a zaga central, temos Bremer, da Juventus, que faz esse papel numa linha de 3 na Velha Senhora. O zagueiro central, que tem um belo posicionamento, muita imposição física e sabe fazer as suas coberturas. Assim, é a área que ele já frequenta mais em campo mesmo. E para a zaga da esquerda,
vou trazer um jogador que tem muito entrosamento com o Bremer, que é o Danilo, que antes lateral direito, passou a ser zagueiro na Juventus nesse ano, pela esquerda, inclusive, com muita construção de jogo e possibilitando esse entrosamento entre os dois, vai facilitar esse meu início de trabalho. Afinal, Danilo é um jogador muito experiente, consolidado e que tem várias valências. Vou colocar aqui um volante um pouco mais recuado, fazendo essa conexão entre a linha de defesa e uma linha um pouco mais avançada. E, no caso, seria o João Gomes, até por característica. Afinal, é difícil pensar outro volante brasileiro que tenha tanta imposição física, tanta intensidade e capacidade de cobertura como o João Gomes tem, podendo fazer essas coberturas nas laterais do campo, desarmar em alta pressão e recuperar um alto índice de bolas. Por conta desse vigor físico, João Gomes é essa minha escolha para estar nesse entrelinhas. Agora, começando uma linha um pouco mais avançada, teria Ian Couto. Sim, o lateral do Girona, que aqui, nesse caso, estaria trabalhando como se fosse um ala, tendo liberdade pelo corredor direito para atacar como se fosse um ponta, mas na defesa, recuar e fechar uma linha de 4. Com toda a sua qualidade e suas características que lhe permitem dar amplitude ao lado direito do campo, ele é a minha próxima escolha. Agora, para o meio de campo, temos Bruno Guimarães, que é um meio-campista completo, que consegue trabalhar e criar o jogo, trabalhando nessa construção no centro do campo, sendo o meio-campista à direita. O meio-campista à esquerda é Douglas Luiz, que é um todo-campista. Trabalha a bola, desarma, constrói, homem de bolas paradas e movimenta-se muito pelo centro esquerdo. Agora, mais à esquerda nessa linha, temos Lucas Paquetá, que sem dúvida é o jogador de meio campo mais construtor e criativo dessa seleção. E tem trabalhado no West Ham muito como esse meia que vem da esquerda para se centralizar e afunilar o jogo com passes, temporizando, conseguindo construções ofensivas e tramas. Dessa maneira, liberando um pouco do lado esquerdo. Além de ter um grande entrosamento com Bruno Guimarães, por conta da sua passagem recente no Lyon. Então os dois se complementam muito bem. E Paquetá seria esse jogador de mais criatividade no meio-campo. Passando para a dupla de ataque agora, temos um dilema, eu diria. Existe a opção pelo Endrick, o jogador que é um atacante um pouco mais centralizado e que trabalha bastante pelo lado direito, a posição justamente em que estaríamos necessitando nesse time, para construir ali e para não deixar um espaço tão grande no campo aberto. Por suas características de jogo e pelo que vem sendo apresentado dele, ele tende a trabalhar um pouco mais nesse ataque pela direita, tocando bastante na bola. Mas a outra opção é o Rodrigo, do Real Madrid, que é um jogador já bem mais consolidado e hoje em dia bem mais pronto que o Endrick, mas que na temporada não apresenta tanto esse papel como um atacante mais pela direita. Isso pode acabar representando um problema justamente por deixar esse suposto vácuo na frente. Mas pela parceria que ele tem com o último jogador, que é o Vinícius Júnior, no Real Madrid, como essa espécie de dupla de ataque, sem um centroavante fixo ou um jogador mais centralizado, eu acho que acabo optando pelo Rodrigo, mesmo com o Endrick desempenhando com mais facilidade aquela função pelo lado direito, ocupando aquele espaço no campo que seria designado para um dos dois. E Vinícius, que é o último homem, se dá muito bem, tanto com o Rodrigo quanto com o Paquetá, que são aqueles com os quais ele faria mais tramas ofensivas, podendo, quando o Paquetá centraliza, abrir o corredor e ter a amplitude a seu favor para sua velocidade, drible e improviso, além de poder forçar a última linha do adversário em velocidade, fazer facão, infiltrações, enfim, as opções são inúmeras. E dessa forma, eu montaria o Brasil para esses dois testes bem significativos que são esses amistosos com Inglaterra e Espanha. Lembrando que são amistosos, ou seja, o intuito deles é justamente testar seleções, testar possibilidades para tornar a seleção brasileira mais forte para a Copa América e visando mais lá na frente o objetivo final, que é a próxima Copa do Mundo.
Enfim, me diz aí o que você achou, me comenta a sua seleção ou qualquer coisa relevante em relação à convocatória. Se gostou do conteúdo, continua aqui pelo canal, dá uma olhada nos outros vídeos, vai estar aparecendo um aqui na tela para você. E assim eu me despeço. Até o próximo vídeo.